Nós queremos dar as boas-vindas para o professor Hudson para esse último encontro nosso do semestre, da programação semestral. E o tema dele, como está colocado aí, é bom que vocês vejam, monitoramento e avaliação de projetos de pesquisa. É uma atividade que para todos vocês que no futuro vão ser orientadores, né, e avaliadores de projetos, é bom que vocês aprendam essa lição, tá bom? Eu acho que esse é um pouco o benefício, eu diria, mais imediato e próximo desse trabalho do Hudson. Lembrar algumas dimensões importantes, tanto do acompanhamento quanto da avaliação de um projeto de pesquisa. Vamos dar a palavra para o professor Hudson, assim ele pode começar imediatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, o convite do GEPS, aqui da Faculdade de Educação, para poder estar participando desse evento e poder estar trazendo algumas reflexões, na verdade, algumas contribuições sobre esse tema, que na verdade foi um tema quase que encomendado por Tânia. Tânia falou: Hudson, eu quero que você fale sobre monitoramento e avaliação de projetos de pesquisa. Aí eu falei assim, bom, eu acho que é um desafio interessante, porque na verdade lá na Faculdade de Ciências Aplicadas eu sou responsável por uma disciplina que se chama Avaliação de Políticas Públicas. Então, tem uma interface muito grande com o tema da nossa palestra de hoje. Então, a ideia é compartilhar um pouco com vocês algumas contribuições, algumas reflexões sobre esse tema que eu venho já estudando há algum tempo. Bom, a ideia para a palestra de hoje é tentar discutir alguns tópicos que eu coloquei aqui. Primeiro, falar um pouco sobre qual é a natureza e quais são as características dos diferentes projetos que a gente geralmente acaba participando ou se defrontando. Segundo, falar mais especificamente o que caracteriza um projeto de pesquisa. Então, aí focar especificamente nos projetos que a gente mais entra em contato no nosso cotidiano aqui na universidade. Terceiro, falar um pouco sobre o que caracteriza ou o que vem a ser as atividades de monitoramento, as atividades de avaliação aplicadas a um projeto. Falar um pouco sobre critérios que são necessários para a gente poder fazer monitoramento e avaliação desses projetos. Falar um pouco sobre indicadores e falar um pouco sobre os parâmetros que geralmente a gente precisa utilizar para poder fazer essa avaliação de uma forma apropriada. Então, esse, digamos assim, vai ser o roteiro que a gente vai. E para isso, na verdade, eu vou trazer contribuições de duas grandes áreas. Uma primeira área, que é uma área que a gente chama de gestão ou gerenciamento de projetos, que é muito utilizado nas organizações privadas. E, de um outro lado, uma contribuição que vem dos estudiosos de políticas públicas, que é justamente a questão da avaliação das políticas. Então, a ideia que eu trouxe hoje é contribuições desses dois grandes campos e como é que a gente pode adaptar, então, essas contribuições, esses conceitos, essas técnicas, ferramentas, para a gente pensar a nossa questão aqui de monitoramento e avaliação em projetos de pesquisa. Bom, então, olhando a contribuição que já vem de longo tempo na área de gestão ou gerenciamento de projetos, existe uma iniciativa já há bastante tempo de uma instituição chamada Project Management Institute, que é uma instituição sediada nos Estados Unidos, na Filadélfia, que desde o final da década de 60 já se debruça sobre essas questões de tentar padronizar técnicas, ferramentas e abordagens para fazer gestão e gerenciamento de projetos. Eles têm uma publicação, cuja primeira edição foi lançada, se não me engano, em 1996, que é esse daqui, que é um guia que eles publicam, que é conhecido aqui no Brasil como guia PMBOK, que é esse PMBOK aqui, esse PMBOK. E esse PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, ou seja, é um conjunto de conhecimentos que foram, ao longo do tempo, trabalhados por esses profissionais que fazem parte dessa organização para servir como guia, como instrução para aqueles profissionais que desejam fazer algum tipo de gestão de projetos em geral. Então, veja, a ideia é fornecer então, uma visão geral sobre esses conhecimentos, sobre essas práticas, ao mesmo tempo
que seja aplicável para a maioria dos projetos, né, que são formulados e executados nas diferentes organizações. Então, desse ponto de vista, existe um consenso geral, né, em relação, né, ao valor, né, e à utilidade desses conhecimentos e dessas práticas que estão contidas nesse guia, né, e o reconhecimento de que a aplicação correta desses conhecimentos e dessas práticas, né, pode aumentar as chances de sucesso de um projeto. Ou seja, faz com que esse projeto possa ser mais bem sucedido se a gente aplicar, então, esses conhecimentos e essas práticas. Atualmente, essa publicação aqui se encontra na 5ª edição. E a 5ª edição é desse ano, de 2013. Né? Não existe ainda, para essa 5ª edição, uma tradução em português. Existe só em inglês. Mas as edições anteriores existem em português. Vocês encontram nas livrarias, né? É bastante utilizado em vários contextos. E é possível até encontrar versões eletrônicas desse guia na internet. Né? Então, eu vou trazer alguns conceitos e algumas práticas que são, né, colocadas por esse guia para a gente refletir um pouco sobre como que, na verdade, essa organização, que é o Project Management Institute, né, aborda a questão da gestão e gerenciamento de projetos. Tá? Bom, eu acho que talvez a primeira grande pergunta que a gente deveria responder é, afinal, o que estamos entendendo por um projeto? Né? Se estamos falando de monitoramento e avaliação de projetos, afinal, que objeto é esse? Né? E esse guia traz uma definição bastante interessante. Né? A primeira coisa que eles vão chamar a atenção é que um projeto ele é um esforço temporário. Ou seja, é alguma coisa que tem começo, meio e fim. Ou seja, ele tem prazo para começar, ele tem um prazo para ser executado, ele tem um prazo para terminar. Né? É diferente, por exemplo, das operações cotidianas de uma organização, ou das atividades que rotineiramente são executadas, né, em uma organização qualquer. Um projeto não. Né? Para ele ser identificado como um projeto, para ele receber esse nome, né, necessariamente eu estou me referindo a algo que é temporário. Não necessariamente isso significa que seja de curto prazo. Né? Na verdade, a duração de um projeto ela é variável. Né? Podem ter projetos curtos, podem ter projetos, né, que se estendem ao longo do tempo, né? Pode ter projetos de anos. Né? Mas a ideia é que esse projeto, em algum momento, vai ser finalizado. Então, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Um segundo aspecto, né, é que envolve pessoas. Né? Ou seja, ele mobiliza um conjunto de recursos importantes e parte desses recursos são os recursos humanos, são as pessoas que devem trabalhar, que devem se envolver nesse esforço temporário que é esse projeto. Né? E isso traz particularidades. Né? Quer dizer, a gente precisa, na verdade, entender que existe um conjunto de aspectos particulares que envolve o relacionamento interpessoal e envolve o trabalho de pessoas na execução desse projeto. Então, seria um segundo aspecto importante. Terceiro, ele envolve, além disso, a execução de atividades progressivas ao longo do tempo. Né? Na verdade, eu tenho aí, né, no projeto, né, um conjunto de atividades, né, que vão formar um conjunto de processos que vão gerar alguns resultados, alguns produtos intercalados, articulados entre si, né? E, portanto, existe essa ideia de progressividade, ou seja, eu começo com certas atividades, né? Depois eu evoluo para outras e vou nesse esforço progressivo até a finalização desse projeto. Então, seria um terceiro aspecto importante. E o quarto aspecto seria o seguinte, esse projeto ele está sendo formulado e executado para gerar resultados exclusivos. O que significa isso? Significa o seguinte, que na ausência desse projeto, nós não teríamos esse resultado. Ou seja, são resultados que estão diretamente vinculados de forma exclusiva, né, à execução desse projeto específico. Né? Ou seja, não são resultados que serão produzidos pelas ações rotineiras, pelas atividades cotidianas e mesmo por outros projetos. Na verdade, cada projeto ele é específico, né? Ele vai gerar produtos e resultados que são exclusivos a ele. Né? Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Pelo menos uma definição, né, que permite a gente
entender melhor, né, o que é, né, esse projeto, ou seja, o que é esse objeto do qual nós estamos falando hoje. Tá? Bom, então vamos pensar exemplos de projetos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar claro. Né? Por exemplo, uma organização que pretende desenvolver um novo produto ou um novo serviço. Né? Ela pode, por exemplo, criar um projeto específico voltado para o desenvolvimento desse produto ou desse serviço. Né? Então, isso é um projeto. Eu posso ter um projeto, por exemplo, para tentar realizar uma mudança, seja estrutural, seja de pessoas, seja de estilo de uma organização. Né? Então, eu quero mudar alguma coisa nessa organização e eu posso elaborar um projeto para essa finalidade. Né? Quero, por exemplo, construir um prédio, né, uma instalação qualquer, quero reformar alguma coisa. Eu posso também pensar em formular um projeto para isso. Né? Quero, por exemplo, realizar uma campanha para um cargo político. Quero me eleger. Né? Eu posso ter um projeto específico para essa finalidade. Né? Ou eu posso, por exemplo, como é o nosso caso, né, gerar conhecimento novo ou aplicar conhecimento já existente, né, sobre um tema específico. Isso também vai dar origem a um projeto. No nosso caso, um projeto de pesquisa, de investigação. Né? Então, veja, quando a gente fala em projeto, na verdade, estamos falando de um esforço temporário que tem diferentes finalidades. Né? É possível se pensar em projetos, né, para praticamente quase tudo que a gente pode imaginar. Né? Nesse esforço temporário de juntar recursos e atividades progressivas para atingir um determinado produto ou resultado que seja exclusivo a esse projeto. Além da definição do que é um projeto, né, seria a gente entender, né, e tentar esclarecer, né, algumas confusões que existem do ponto de vista do uso de certos termos. Né? Por quê? Porque a gente usa muito, às vezes, a palavra projeto, usa a palavra programa, usa a palavra plano, não é? E muitas vezes a gente usa como se fosse a mesma coisa. Não é? E, de fato, dependendo, né, de como você está utilizando esse termo, você está querendo se referir, né, à mesma coisa. No entanto, né, parte da literatura que estuda isso, né, vai identificar algumas diferenças, né, entre essas terminologias, entre os significados desses termos. Né. Então, uma proposta que eu acho interessante para a gente poder pensar a questão dos projetos, né, é utilizar o que alguns autores chamam de recorte programático das políticas, programas e projetos. Né? O que é o recorte programático? Na verdade, a ideia é que eu tenho conceitos que são mais abrangentes e conceitos, né, que são mais específicos, né, e que, portanto, é possível eu identificar diferentes termos, né, com significados também diferentes do ponto de vista da abrangência, né, dessa ação. Então, nós poderíamos, por exemplo, identificar que plano, né, seria o conceito mais abrangente que muitas organizações utilizam, né, para dar conta de grandes objetivos, objetivos estratégicos, diretrizes, né, e inclusive identificar estratégias que serão utilizadas para alcançar aqueles objetivos. Né. Vamos pensar, por exemplo, Plano Nacional de Educação. Plano, ó, o próprio nome já diz, é um plano, né? Ou plano estadual ou plano municipal, né? Ou seja, é um documento que traça, né, os grandes objetivos, metas e ações que devem ser, né, executadas para alcançar. Esse plano ele vai conter provavelmente um conjunto de programas, né, que deverão ser formulados e executados para dar conta daqueles objetivos que foram traçados aqui em cima. Né? Então, por exemplo, dentro do Plano Nacional de Educação, nós podemos pensar no Programa de Merenda Escolar. Não é? É um programa que, por sua vez, né, contempla um conjunto de projetos articulados entre si. Né? Por exemplo, nós poderíamos pensar no projeto de descentralização da merenda escolar. Ou seja, uma unidade menor de ação que está dentro do programa de merenda escolar, que, por sua vez, é contemplado no Plano Nacional de Educação. Então, o projeto seria, então, esse esforço temporário, né, que está incluído nos programas que fazem parte de um plano maior. E, além disso, é possível, ainda dentro dos projetos, se pensar em subprojetos, ou seja, partes menores de um projeto,
né, que se referem a certas fases ou sequências daquele projeto, né? Então, veja, eu acho isso aqui interessante porque ajuda a gente a pensar um pouco melhor nessa questão da abrangência, né, das ações, das intervenções, das propostas, etc. Então, no nosso caso, nós estamos falando aqui de projetos, né, que estão situados, né, dentro dessa figura maior que inclui planos, programas, etc. E o que vai, na verdade, caracterizar o projeto é justamente o fato de que ele é temporário, né? Ou seja, ele tem um tempo para começar, para durar e para terminar. Muito bem. Identificado isso, talvez uma outra pergunta que surge é o seguinte: quem são as partes interessadas em um projeto? Já pararam para pensar? Quem são as pessoas, né, que deveriam ter algum interesse, né, em algum projeto? Vamos pensar num projeto de pesquisa que é executado na universidade, né, aqui na Unicamp, por exemplo. Vamos pensar no projeto do GEPS, Observatório da Educação. Quem são as partes interessadas que participam ou que têm algum interesse nesse projeto? Poderíamos pensar, né? Isso. Um primeiro grupo de atores importantes desse processo seriam aqueles que, de fato, trabalham no projeto, né? Tanto do ponto de vista da sua coordenação, quanto né, da equipe de pesquisadores que fazem parte do projeto, né? Então, os pesquisadores, o coordenador do projeto, etc., são talvez, né, as partes mais óbvias que a gente consegue identificar. Mas se esgota aí? Não. Quem mais nós poderíamos identificar como partes interessadas no projeto? Sociedade. Sociedade? Mas existe algum segmento específico da sociedade? Claro que a sociedade em si tem interesse, mas a sociedade em geral, ou a gente consegue identificar partes dessa sociedade? Comunidade acadêmica. Comunidade acadêmica é uma parte interessada, né? Principalmente daqueles, né, que estudam esse tema ou esse fenômeno que está sendo investigado, né? O objeto de pesquisa, muitas vezes, porque se você estuda professores, esses próprios professores estarão interessados também. Exatamente. Essa seria uma outra parte interessante. Quer dizer, se essa investigação envolve como objeto, né, certos profissionais ou segmentos da sociedade, comunidades, etc., obviamente que eles têm interesse em saber dos resultados, né, e da evolução desse projeto. Então, outra parte interessante é exatamente essa. E quem financia o projeto? Será que não tem interesse? Com certeza tem interesse. De onde vem o dinheiro? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Alguém está financiando esse projeto, né? FAPESP, CAPES, CNPq, alguma agência de fomento à pesquisa, ou a própria universidade, né? Então, eles também têm interesse nos resultados desse projeto, né? Obviamente, eles querem saber, né, o que esse projeto está produzindo em termos de resultados, de produtos, etc. e tal. A organização onde esse projeto é desenvolvido, no caso a universidade, a Unicamp também tem interesse, né? Tanto interesse do ponto de vista financeiro, porque traz recurso para a instituição, mas também porque pode gerar, né, resultados que vão se transformar, né, em publicações que vão alavancar o conhecimento e a imagem da universidade, né? Então, veja, é possível que a gente identificar um conjunto enorme de partes interessadas no projeto, né? E isso é importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que saber quem são, né, os segmentos ou os atores para os quais, né, nós, de alguma forma, temos que prestar contas, né? No fundo, um pouco é isso, né? A quem interessa a execução desse projeto, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, essa imagem, né, ajuda um pouco a gente a entender. Ó, começando ali do patrocinador do projeto. Quem é o patrocinador? É aquele que está, de fato, financiando, que está bancando a execução do projeto. Desde o patrocinador, passando pelo gerente ou pelo coordenador do projeto. Ou se um projeto é muito grande, às vezes pode ter mais de um coordenador, né? Tem vários coordenadores em diferentes localidades, diferentes organizações, etc. Mas eu tenho alguém que gerencia esse processo, né? Eu tenho uma equipe, posso ter uma equipe de gestão e posso ter uma equipe do projeto propriamente dito, os pesquisadores que trabalham nesse projeto, né?
e outras partes interessadas, como algumas que a gente acabou de identificar aqui, né? Então isso é importante a gente identificar quem são as partes interessadas, porque quando a gente fala em monitoramento e avaliação de projetos, né, a gente, de certa forma, está dizendo o seguinte, olha, eu vou monitorar e avaliar a execução de um projeto que interessa a quem? Né? Então, interessa, por exemplo, a essas partes, né? Ou seja, aqueles que de alguma forma são afetados ou participam ou têm interesse na execução e nos resultados que esse projeto pode apresentar. Muito bem. Uma outra questão importante é a seguinte. Bom, se o projeto ele é um esforço temporário, portanto, ele tem um início, né? Ele tem uma fase de desenvolvimento e execução, e ele tem um fim, né? É possível a gente identificar diferentes fases, né, ou etapas de um projeto? Né? É possível. Então, por exemplo, de acordo com esse guia PMBOK, né, eles propõem, por exemplo, essa imagem, né, que tenta, de alguma forma, identificar as principais fases disso que eles estão chamando de ciclo de vida de um projeto, né? Ou seja, é possível pensar um projeto dentro de um ciclo de vida, já que ele tem um início e tem um final, né? É possível identificar essas diferentes fases, né? Eu tenho aqui, né, de forma agregada, 3 grandes momentos. Eu tenho um momento que eles estão chamando de etapa inicial, eu tenho um segundo momento que eles estão chamando de etapa intermediária, eu tenho um terceiro momento que eles estão chamando de etapa final. E dentro de cada uma dessas etapas, na verdade, nós temos diferentes fases, né? Tudo pode começar aqui, ó, com uma ideia, né? Então, alguém ou um grupo de pessoas tem uma ideia a respeito de um tema, de uma área, e gostaria, a partir dessa ideia, né, começar a discutir e, se possível, tentar avançar para isso se concretizar na forma de um projeto, né? Então, tudo pode começar aqui, numa ideia, né? Essa ideia, né, pode ter um momento onde eu identifico, digamos assim, a abertura desse projeto. Eu posso ter, por exemplo, um documento, ou formal ou não, o escopo diz respeito até onde esse projeto vai, quais são os resultados, quais são as áreas, né? Eu tenho uma equipe que participa disso, né? E isso tudo vai dar origem, né, ao projeto propriamente dito, onde eu vou ter um plano, possivelmente eu posso ter uma linha de base, né? Ou seja, eu tenho que fazer um diagnóstico da situação atual, para depois monitorar e ver que resultados isso vai apresentar no futuro. Eu tenho, dentro da fase intermediária ainda, a questão do processo, do progresso, ou seja, como é que isso está avançando ao longo do tempo, né? A questão da aceitação dos resultados, né? Ou seja, esse projeto ele vai gerar produtos e resultados. Isso, de alguma forma, tem que ser aceito tanto pela equipe que participa do projeto, pelos coordenadores, como de outras partes interessadas. Muitas vezes eu tenho projetos, né, que vão ser avaliados, né, cujos resultados serão avaliados por uma terceira parte. Então, portanto, tem uma fase aí de aceitação, aprovação e entrega, né? Então, veja, de modo geral, é possível a gente identificar, então, diferentes fases, né, que fazem parte de um projeto, né? E quando nós falamos em monitoramento e avaliação, né, de certa forma, nós estamos preocupados, então, né, com o desenvolvimento desse projeto ao longo do tempo, né? Nós queremos, de alguma forma, acompanhar, né, monitorar aquilo que está acontecendo. Para quê? Para garantir, no final, que aquilo que foi, né, planejado na etapa inicial se cumpra, né, talvez não na sua totalidade, mas na sua maior parte, de acordo com aquilo que havia sido previsto, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, né? Então, isso é algo que percorre todo esse ciclo de vida do projeto, tá? Diga. Trazendo essa questão para a nossa acadêmica e tal, ali as questões da fase, elas me parecem mais empresariais. Isso, para nós, elas seriam, por exemplo, o projeto seria a primeira fase, planejamento,
Aí a segunda fase, o desenvolvimento, e a última fase, conclusões ou considerações finais. Eu poderia estar considerando isso, não? Porque veja, exatamente, foi boa observação, porque na verdade, assim, essa proposta daqui é a proposta daquele guia, que é muito voltada para organizações privadas, né, empresariais, etc. Né? E, obviamente, a gente precisa fazer a mediação para nosso contexto, a nossa realidade. Né? Então, a ideia aqui, né, do início, né, é, por exemplo, a gente faz uma proposta de pesquisa e a gente coloca no papel, né, através, obviamente, de discussões internas. Né? Quando a gente consegue elaborar essa proposta, né, identificando lá os diferentes itens que precisam estar na proposta, né? E depois isso é submetido, né, por exemplo, para uma agência de fomento avaliar, emitir o parecer e aprovar. Né? Então, nós poderíamos dizer que a gente está aqui nessa etapa inicial. Né? Porque ainda a gente está na fase de proposição do projeto, né, e esperando a aprovação e liberação de recurso. Quer dizer, em tese, nada começa se a gente não conseguir ter aqueles recursos que a gente previu que seria necessário para executar o projeto. Então, se a gente não tem os recursos, né, dificilmente a gente consegue avançar para as fases seguintes. Né? Então, a ideia faz sentido. Né? Faz sentido essa contextualização para a gente tentar entender como que isso se adapta no nosso contexto. Né? Uma outra coisa interessante é que esse mesmo guia, ele traz, na verdade, né, 5 grandes processos ou macroprocessos que estão contemplados num projeto. Na verdade, ele vai identificar mais de 40 processos diferentes. Né, que eu não vou trazer aqui, senão a gente ficaria a tarde inteira conversando sobre isso. Mas ele pega esses mais de 40 processos e diz o seguinte, olha, eu posso agrupar esses mais de 40 processos em 5 grandes grupos. Né? Então, um primeiro grupo, que ele está chamando de grupo de processos de iniciação. Na verdade, eu acho que foi mal traduzido aqui, eu diria que é concepção, né, do projeto. Né? Então, tem processos específicos que se encaixam aqui na concepção inicial do projeto, que ocorre aqui, ó, né? Em primeiro lugar, né, naquele ciclo de vida do projeto. Né? Depois, ele tem aqui um outro grupo que ele coloca como sendo grupo de processos de planejamento. Ou seja, uma vez que o projeto foi concebido, né, eu preciso planejar como essas atividades serão executadas. Né? Então, tem o processo de planejamento, que consome bastante recurso e bastante tempo. Né? Eu tenho um terceiro grupo, que seriam os processos de execução do projeto, propriamente dito, como que ele será executado. Então, tem um conjunto enorme de processos dentro desse grupo. Ele identifica um grupo específico de processos que ele está chamando de monitoramento e controle, né? Que são processos que nos interessam para o tema da nossa palestra, né? E processos de encerramento do projeto. Dá para explicar um pouco melhor o que seria esse nível de interação entre processos? Muito bem. O que eles vão apontar é o seguinte, né? Durante o ciclo de vida do projeto, né, eu tenho um conjunto enorme de processos sendo executados, alguns deles de forma simultânea. Né? Então, o que ele vai dizer é o seguinte, conforme o projeto avança no tempo, né, essa linha aqui de baixo, né, boa parte desses processos vão se iniciando, né, e eles vão se interagindo, vão se integrando uns aos outros de forma articulada. Né? Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui planejamento e execução. Né? Muitas vezes eu começo a planejar como esse projeto será executado, mas a execução já começa ao mesmo tempo. Né? As duas coisas andam juntas. Né? Não necessariamente eu faço todo o planejamento inicial, aí depois eu executo, né? E depois que eu executo eu termino. Né? Na verdade, essas coisas elas são dinâmicas, elas são interativas. Né? Então, desse ponto de vista, existe um nível de interação entre esses processos. Né? E esse nível de interação será maior conforme eu estou aqui, ó, na fase intermediária do ciclo de vida do projeto. Né? No início, a interação é menor, né? Porque eu tenho poucos processos, são processos de concepção inicial do projeto, mas conforme isso começa a ser desenvolvido e executado, eu tenho vários processos de trabalho, né,
que caminham juntos e, portanto, eu tenho uma interação maior entre eles, né, que é dado justamente por essa... Né. Então, por isso que aqui eu tenho, né, uma altura maior, porque, na verdade, eu tenho um nível maior de interação entre os diferentes processos que fazem parte de um projeto. Não sei se deu para ficar mais ou menos claro. Mais ou menos, mas, por exemplo, esse gráfico pode ser tirado em cima de um Gantt que tem a previsão de todos os projetos. Como que eu faço para chegar nos valores desse gráfico? Não, aqui é uma... Aqui, digamos assim, aqui é uma... Não, aqui é uma, digamos assim... Eu não saberia te dizer exatamente assim, se eles pegaram esses valores de diferentes projetos e plotaram isso num gráfico que vai dar isso daqui. Mas a ideia, na verdade, isso daqui é mais, digamos assim, propositivo do que... Né? A ideia é justamente que haja essa interação. Né? É um pouco, quase que dizendo assim, espera-se que aconteça isso. Né? Seria de se esperar que isso acontecesse no desenvolvimento de um projeto. Pode ser que, na verdade, há projetos onde isso aqui vai ser um pouco diferente, né? Com certeza. Mas, assim, espera-se que isso aconteça na maioria dos projetos que estão sendo, né, desenvolvidos e executados. Tá? Diga. Eu arriscaria a dizer que há um nível de interação entre todas essas etapas, uma vez que, ao planejar, você necessariamente tem que estar refletindo como é que vai ser essa execução. E ao planejar, você também já tem que estar pensando no próprio... Ele é execuível. Né? Exato, exato. Como quer dizer que as fases, elas também têm as outras fases, né? Elas têm elementos das outras fases. Exato. Por isso que, inclusive, se a gente pegar aqui esse grupo de processos de planejamento, ele começa exatamente aqui no começo. Né? Quer dizer, eu não posso, né, pensar na proposta inicial do projeto sem já exatamente ter essa preocupação de planejar, saber se de fato ele é execuível, se de fato eu estou contemplando tudo aquilo que é necessário para que esse projeto possa ser desenvolvido. Mais tal. ainda no sentido de que, por exemplo, a própria integração dos componentes do desenvolvimento do projeto, porque, do meu ponto de vista, é impossível você ter um grupo que só planeja o início, o outro que executa, o outro vai fazer a avaliação. Ela tem que ter uma integração. Não, sem dúvida, sem dúvida. Aqui, na verdade, a proposta é só tentar diferenciar os processos, mas a equipe que participa é a mesma ao longo do projeto inteiro. Né? Provavelmente, em alguns momentos, né, eu vou ter uma participação maior, por exemplo, do coordenador na definição inicial. Pode ser que em determinados momentos a equipe de pesquisadores tenha um protagonismo maior, etc. Mas é a mesma equipe. Né? Isso é importante ficar claro. Né? Bom, então, dada essa ideia inicial, né, do que são os projetos, da definição que está por trás, da questão do ciclo de vida, dos processos, etc. e tal, e da interação, né, eu acho que agora faz sentido a gente entrar na nossa realidade. Né? Muito bem. Então, que elementos, né, agora vamos pensar a nossa realidade, que elementos geralmente entram num projeto de pesquisa? Né? E todos vocês são já craques, né, em responder isso. Né? Então, primeiro, eu tenho um tema, um assunto que será delimitado e que, portanto, vai dar origem à identificação de um problema. Né? Esse problema, ele pode dar origem a hipóteses que seriam, né, dada, né, o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto, né, respostas temporárias, né, àquele problema que eu levantei. Né? Então, são hipóteses que geralmente também são contemplados num projeto de pesquisa. Os objetivos que vão me dizer o que eu pretendo fazer, onde eu quero chegar. Né? A metodologia que vai me detalhar os procedimentos, a abordagem, como que eu vou conseguir alcançar esses objetivos que foram traçados. Né? Um cronograma para identificar as principais atividades e como elas serão executadas ao longo do tempo. Né? Os recursos que serão necessários para executar esse projeto de pesquisa. Né? E a identificação dos produtos e resultados esperados. Né? Então, se a gente, grosso modo, né, de maneira geral,
Esses são os principais elementos que são contemplados num projeto de pesquisa, né? Muito bem, se é assim, né, então a próxima pergunta é: o que eu vou monitorar? O que eu vou avaliar? Eu já sei que esses são os principais elementos, né, de um projeto. Então, o que eu vou monitorar e o que eu vou avaliar? Talvez essa seja uma pergunta pertinente, né? Então, eu trouxe aqui alguns itens, né? Primeiro, eu posso monitorar e avaliar o próprio escopo do projeto. Porque, uma vez definido, né, a questão que se coloca é a seguinte: será que o desenvolvimento e a execução desse projeto se mantém fiel àquilo que foi definido como escopo inicial, ou será que houve modificações, né, ao longo desse processo, né? E essas modificações eram desejadas ou não, né? Então, isso é um item importante. Segundo, a execução das atividades no tempo previsto. Então, eu preciso monitorar se aquelas atividades que eu identifiquei no plano inicial, né, estão sendo de fato executadas, né, da forma como elas foram previstas e, mais ainda, no tempo em que elas deveriam ocorrer. Então, segundo item importante. Terceiro, a execução financeira do projeto. Ou seja, eu tenho uma quantidade de recursos financeiros que foram mobilizados para essa finalidade e eu preciso acompanhar essa execução financeira. Eu preciso saber se, de fato, né, aquele cronograma de execução financeira que talvez nós tenhamos planejado inicialmente, de fato está acontecendo, né? Ou seja, é o orçamento do projeto, né? Quarto, para executar esse projeto, é muito provável que nós tenhamos que comprar, adquirir, né, certos materiais, certos insumos, certos equipamentos, etc., né? Então, isso daqui é importante também, né? As compras desses materiais, desses insumos, desses equipamentos, etc., né? Quinto, os objetivos e as metas que foram propostas no início estão sendo alcançados, né? Muitas vezes a gente só consegue responder essa pergunta ao final, né? Mas é possível que muitos projetos de pesquisa já identifiquem produtos intermediários que têm que ser gerados, né? Antes do final do projeto, eu tenho lá, né, um cronograma de entrega de diferentes produtos ou de realização de diferentes atividades. Então, a pergunta é: nós estamos conseguindo cumprir com o alcance desses objetivos e dessas metas? A qualidade desses produtos, desses resultados, porque uma coisa é entregar, outra coisa é entregar com qualidade, né? Então, são dois aspectos diferentes, tá? Esses resultados, eles estão sendo divulgados nos meios adequados em que devem ser divulgados, né? Esse é um outro aspecto importante. Prestação de contas, né? Prestação de contas é importante, dá muita dor de cabeça, né? E dá muita dor de cabeça, precisa prestar contas, né? Precisa fazer o acerto final daquilo que foi gasto, justificar as despesas e assim por diante, né? Então, veja, e tem outras coisas mais, tem um etc. aqui. Na verdade, assim, eu fui identificando os principais itens que geralmente, né, nós, né, podemos monitorar e avaliar dentro de execução de um projeto de pesquisa, tá? Bom, diga lá. Diga lá, não? Diga lá. No momento, a gente faz muita... Ai, que coisa... Nós fazemos muita avaliação para as agências de fomento. Eles mandam, acho que 1 por dia para a sua casa você fazer FAPESP, CNPq, CAPES e tal. E é muito interessante verificar que cada uma delas, elas têm um determinado roteiro de coisas que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, você tem que prestar muita atenção na justificativa e na fundamentação toda daquela justificativa, na fundamentação teórica. E a FAPESP, por exemplo, ela pergunta de produtos. E aí, quando a gente analisa, no meu caso, eu só analiso da área das humanidades, né? Então, quando vai ter que falar sobre produtos, as humanidades tentam encaixar coisa lá, que ela não tem produto, né? A humanidade, ela pode dar alguns resultados, algumas contribuições para a ciência, para o avanço do conhecimento, mas ela não tem um produto.
E aí fica tão interessante porque quer formatar uma coisa para todas as áreas, né? E aí fica difícil. E aí, na questão da avaliação, eles também trazem todos os elementos que a gente tem que fazer a avaliação para ver se aquele projeto vai ser execuível. A gente tem que fazer todas essas relações das etapas e, quando termina aquilo lá, eles te mandam novamente, né? 2, 3, 4 anos, pega o mesmo que deu parecer, manda para perguntar se foi tudo adequado. Também vem todo um roteiro de quando faz, Aí, uma hora que você quiser, entrar ali na CAPES para conhecer, né, que dá bastante elementos. Isso é interessante. Talvez, eu acho extremamente interessante, né, essa preocupação, né, que as agências de fomento têm, né, de tentar verificar, né, primeiro, né, a pertinência daquilo que está sendo proposto, a relevância, a execuibilidade, etc., se é factível. E segundo, né, tentar identificar se aquilo que havia sido proposto inicialmente, de fato, foi executado, né? Talvez um problema, que foi um problema que você identificou, talvez a falta de padronização entre as diferentes agências, né? Ou seja, a CAPES faz de um jeito, a CNPq de outro, a FAPESP de outro, né? Então, seria interessante se a gente tivesse uma padronização maior, né, desse processo de avaliação, né, que os pareceristas têm que fazer em relação aos projetos que são enviados, né? Acho que isso contribuiria bastante, porque isso reduziria um pouco, né, essas dificuldades. Eu percebo, são porque, como eu estava te falando, as minhas avaliações são na área das humanidades e ali vem produtos. Ele tem que falar que produtos vai fazer. A gente também, né, teve nos nossos projetos colocar que produto, e é da FAPESP, né? Produtos. Que raio de produtos vai ter? Então, você põe assim, vai ter artigos, vai ter livros, capítulos de livros, seminários, vai ter eventos, a gente põe isso como produtos, mas não é a cabeça deles que isso são produtos, né? Na verdade, geralmente quando a gente fala em produto, aí tem duas coisas, né? Ou a gente pode pensar num produto físico, material, tangível, né? Que é isso que você está se referindo, ou simplesmente eles estão chamando de produto, na verdade, resultados mesmo. Resultados que o projeto vai entregar, né, durante e ao final, né? Então, na verdade, em português é mais complicado, né? Porque a gente, às vezes, fala a palavra resultado, ela tem uma quantidade enorme de significados diferentes, né? Um dos resultados que se utiliza para resultado, um dos significados para resultado é produto mesmo. Produto no sentido de produção física, a produção física de um projeto, né, concreto, né? Mas existem outros significados para resultado, né? Como por exemplo esse, né? Quer dizer, na verdade eu quero resultado do ponto de vista do desempenho desse projeto, por exemplo. É uma outra coisa diferente, né? Eu quero, por exemplo, avaliar o resultado do ponto de vista do impacto que ele produz numa determinada realidade. É uma outra coisa diferente. Então, a gente tem vários sentidos para isso, entendeu? Isso, e para que você faça uma análise, é no sentido de verificar se o empenho financeiro que vai ser dado para aquilo lá e o resultado que você vai obter se compensa, se tem um porquê investir um dinheiro naquilo com o resultado esperado, né? Porque o pesquisador já deve saber que tipo de resultado ele pode alcançar naquele projeto dele, né? Veja, com isso você já respondeu parte da pergunta seguinte que eu ia fazer, que era exatamente isso. Por que monitorar e por que avaliar, né? E existem basicamente duas grandes razões. A primeira exatamente vai de encontro a isso que você estava falando, ou seja, verificar em que medida e com que qualidade as ações estão produzindo os resultados desejados ou que foram previamente planejados. E aí a gente pode até pensar em certas dimensões que eu vou daqui a pouco abordar. Então esse seria um primeiro objetivo, né? Por que monitorar e avaliar? Mas existe um segundo, né, que é tão importante quanto aquele primeiro, né, que é tentar diagnosticar, né, identificar quais são as dificuldades e obstáculos durante a execução e produzir recomendações, né?
Essas recomendações, a ideia é que elas possibilitem, né, corrigir os rumos do projeto, do programa e disseminar lições e aprendizagens. Ou seja, eu não vou esperar o final do projeto para tentar monitorar e avaliar o que está acontecendo, né? Isso está lá em cima, né? Mas, durante a execução do projeto, eu tenho que ser capaz de identificar onde que estão os erros, onde que estão as incorreções, onde que estão os problemas, os obstáculos, né? Que vão, muito provavelmente, me impedir de alcançar o melhor resultado no final. Então, se eu conseguir, previamente, identificar quais são esses erros, quais são esses problemas, esses obstáculos, eu posso produzir recomendações para corrigir aquilo que foi identificado como sendo problemático, né? Então, um segundo aspecto importante é justamente esse, né? Ou seja, além de eu verificar em que medida o resultado, né, prometido foi alcançado, eu tenho que ser capaz de identificar quais são os elementos que estão impedindo que o projeto, durante sua execução, apresente os melhores resultados possíveis, né? E produzir recomendações, obviamente, para tentar mudar aquilo que não está bem, né? Transferindo para o nosso contexto, eu diria que o exame de qualificação poderia ter esse papel. O exame é muito interessante, é um exame de qualificação, né? Exame de qualificação de um mestrado, de um doutorado, né? Exatamente, seria uma possibilidade da gente fazer, né, uma avaliação, né, no meio. Isso aí que eu vejo o lugar correto de se colocar a data, o momento do exame de qualificação. Entendi. Nesse momento. Já tem agora. Obrigatório. É obrigatório agora ter já o momento correto? Antes do doutorado e um ano, né? Um ano para o mestrado. Entendi. É obrigatório. Então, acho que é um excelente exemplo, né, que o professor Camilo trouxe, né? Seria um exemplo importante aí para a gente identificar isso, né? Bom, mas para fazer isso, né, a gente descobriu... Eu acho que as colocações são no nível do grupo que vai estar desenvolvendo o projeto, ou do pesquisador que tem que fazer um projeto. Na verdade, minha cabeça está muito acadêmica, e às vezes eu tenho que mudar para colocar dentro da empresa, né? Então, e aí, às vezes eu acho que é uma pessoa de fora que, na verdade, está informando que, por exemplo, produzir recomendações. Aí parece, eu vou produzir recomendações para aquele grupo. Está me deixando um pouquinho confusa. Entendi. É porque, na verdade, quando a gente pensa, né, em monitoramento e avaliação, principalmente avaliação, né, nós temos diferentes possibilidades, né? Eu posso fazer uma avaliação interna, né, em um processo de monitoramento interno, ou eu posso, eventualmente, né, contratar especialistas, avaliadores, que não fazem parte da organização, são avaliadores externos. Ou posso juntar as duas coisas também. Posso ter uma parte da equipe interna e outra parte externa, etc. E tal. A gente tem essas possibilidades. Então, na verdade, quando diz aqui, né, produzir recomendações, né, parece que é justamente assim. Existe uma equipe externa que está avaliando o que está acontecendo e vai gerar recomendações para a equipe que está executando poder corrigir. No caso, fala assim, elaborar novas ações, né? Ou Nesse caso seria. Né? Faz sentido. Né? Mas tem essa... Né? Aplicando no nosso caso, os exames de qualificação de mestrado e doutorado estão exigindo, o programa está exigindo um membro externo já participar dessa fase. Se estivesse, estaria numa situação de ter externo e interno nessa composição, que seria interessante, né? Aqui não participa membro externo do exame de qualificação? Um exame, não, um é. Na qualificação, um externo já participa. Interno, é verdade. O interno e o externo. Está seguindo aí o PMBOK. Muito bem. Bom, e como é que a gente faz isso, né? Então, aqui, na verdade, eu já vou trazer algumas contribuições da área de avaliação de políticas que vão mostrar o seguinte, olha, para eu avaliar ou para eu monitorar, né, um projeto específico ou um programa, né,
primeiro, eu preciso definir muito bem, né, quais são os critérios ou as dimensões que eu desejo avaliar. Tá? Segundo, como que eu produzo, né, informações, né, que vão me indicar aquilo que está acontecendo ou que eu quero medir, avaliar. Então, portanto, eu tenho que utilizar indicadores específicos. Né? E eu preciso ter certos parâmetros para poder interpretar esses indicadores. Né? Quer dizer, o número absoluto do indicador muitas vezes não diz muito. Né? Eu preciso, na verdade, ter algum parâmetro de comparação, né? Que são exatamente esses parâmetros aqui. Tá? Bom, então quando a gente fala em critérios, né, aí eu queria, né, trazer um pouco essa abordagem para vocês. Né? Geralmente, né, eu posso focar na dimensão da eficiência, no uso, né, dos recursos, ou eu posso focar na dimensão da eficácia no atingimento das metas, ou eu posso focar na questão da efetividade. Né? Muitas vezes a gente utiliza também essas palavras quase como sinônimos, né? De falar isso é eficiente, isso é eficaz, isso é efetivo, etc. e tal, né? Mas na verdade elas querem dizer coisas diferentes. Né? Então, na área de avaliação, por exemplo, a gente utiliza, né, essas três coisas, né, para significar coisas diferentes. Né? Então, se a nossa dimensão de análise, por exemplo, for a eficiência, né, o que nós estamos pensando? O que nós queremos avaliar? A gente está querendo avaliar a relação, né, entre insumos ou recursos que foram utilizados no âmbito de um projeto e a questão da produção, né? Ou seja, dos resultados que aquele projeto está me trazendo. Né? Se é assim, então eu tenho pelo menos três variáveis importantes aí. Né? Primeiro, eu tenho o custo ou o valor que cada um desses recursos, né, possui no âmbito do projeto, a quantidade de recursos que eu vou utilizar, né, e o tempo necessário para realizar essas atividades. Né? Então eu tenho custo, eu tenho quantidade e eu tenho tempo. Né? Então veja, no fundo, né, se eu quero medir a eficiência, no fundo eu tenho que responder algumas questões. Por exemplo, as atividades ou processos se organizam tecnicamente, né, da maneira mais apropriada, ou seja, essas atividades elas estão me proporcionando, né, o melhor resultado que eu posso alcançar no final? Né? Então essa seria uma primeira pergunta importante. Ou seja, tecnicamente, nós estamos organizados da melhor forma possível para executar esse projeto? Né? Essa seria uma pergunta. Né? Segundo, né, esta condição opera com os menores custos, né, para a produção máxima dos resultados esperados? Né? Então, no fundo, aqui é como se a gente estivesse comparando alternativas. Né? Digamos, essas alternativas, ao final, vão me gerar os mesmos resultados. Né? Como que eu posso maximizar esses resultados, né, utilizando menos recursos? Né? No fundo, um pouco essa que é a pergunta. Né? Quer dizer, é possível a gente, por exemplo, a gente eliminar certos desperdícios? Né? No fundo, um pouco essa que é a ideia. Ou será que a gente está, né, utilizando os recursos, né, sem essa preocupação? Precisa tomar cuidado com essa frase aí, porque senão Por quê? a gente está caindo agora no neoliberalismo. Por exemplo, a universidade. Por menos recurso nela e ela que faça mais... Não, mas essa pergunta, ela não está... por trás dela não está essa ideia necessariamente de que nós temos que reduzir os recursos disponíveis para atingir os resultados. Muitas vezes é o contrário. Já vai dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, estudo muito política de saúde no Brasil. Uma das características principais da política de saúde no Brasil é o subfinanciamento. Não tem recurso suficiente. Não tem. Por exemplo, vocês terem uma ideia, né, na saúde pública no Brasil, a gente destina cerca de 3,5% do PIB. Vai para a saúde pública, financiar a saúde pública no Brasil. Se a gente pega, por exemplo, outros países, né, principalmente os países desenvolvidos, a gente vai chegar a patamares de 7, 8, 10, 12%. Canadá é em torno de 11%. Né? Então, quer dizer, vai me dizer que está faltando dinheiro? Ou que está sobrando? Ou que tem desperdício? Até pode ter desperdício localizado de recurso, etc. e tal, né? Mas esse argumento não é um argumento verdadeiro, nesse caso específico. Né?
Mas, de fato, quer dizer, quando a gente olha, mesmo em certos setores, mesmo, né, do serviço público, a gente observa que muitas vezes há desperdício, né? Muitas vezes há um certo, inclusive, né, descaso com a coisa pública, né? Com um recurso que é pago por toda a sociedade, né? Então, é desse ponto de vista que a gente chama a atenção. Quer dizer, mas será que, né, não seria possível estar produzindo mais com esse recurso que já é escasso, mas que está sendo disponível para fazer o que vocês estão fazendo? Né? E a terceira pergunta seria isso. É possível fazer num prazo menor? É possível fazer num tempo mais rápido? Né? Então, veja, se a gente está olhando a dimensão da eficiência, eu quero saber se esse serviço ou esse projeto ele é eficiente. Alguns autores, né, e essa é uma terminologia aqui muito específica, né, por exemplo, a Sônia Dreiber, não sei se vocês conhecem a Sônia Dreiber, aqui do Núcleo de Políticas Públicas, tá? Ela utiliza muito essa terminologia aqui. Ela, na verdade, ela adota duas dimensões para a eficácia. Uma dimensão que ela chama de eficácia objetiva e uma segunda dimensão que ela chama de eficácia processual, né? O que ela está querendo dizer com isso? Ela vai querer dizer o seguinte, olha, é possível, na verdade, eu olhar a questão da eficácia tanto do ponto de vista do processo de implementação e execução de um projeto, quanto do ponto de vista dos resultados finais que ele apresenta. Então, se eu olho, por exemplo, né, em que meios e a metodologia estão sendo empregados de acordo com um plano previamente definido, ou seja, estou olhando o processo de implementação do projeto, na verdade, eu estou medindo aqui a eficácia processual. Ou seja, eu estou focando os processos de trabalho que estão dentro daquele projeto. Se, ao contrário, a minha preocupação é identificar em que medida as metas foram alcançadas, avaliando seus resultados imediatos, aí eu estou no que ela chama de eficácia objetiva. Tá? Então, eu vou olhar os resultados e vou comparar esses resultados com aquilo que foi traçado inicialmente, então é eficácia objetiva. E a outra coisa é olhar se os processos de trabalho, as atividades, né, estão de acordo com a metodologia que foi proposta. E se está apresentando bons resultados. Portanto, é eficácia processual. Vamos exemplificar para ficar mais claro isso daí, né? A própria Sônia Dreiber, ela dá algumas pistas para a gente pensar nessa questão da eficácia processual. Ela vai dizer o seguinte, olha, é possível a gente identificar sistemas ou subprocessos de implementação, né? Que sistemas ou subprocessos são esses, né? Ela vai dizer, olha, tem um sistema gerencial e decisório que é importantíssimo no âmbito de todo o projeto. Tem processos de divulgação e informação, processos de seleção, processos de capacitação, o que ela chama aqui de sistemas logísticos e operacionais, que são as atividades fim, né, do projeto, e processos internos de monitoramento e avaliação, né? Vamos entrar um por um só para ficar claro. Sistema gerencial e decisório, né? Qual é o interesse? O interesse é o seguinte, né? Vamos olhar a estrutura hierárquica desse processo, né? E vamos tentar identificar a capacidade, por exemplo, que os coordenadores do projeto têm para tomar decisões, né? Isso significa olhar o quê? Graus de centralização e descentralização das ações, né? E graus de autonomia e dependência desses coordenadores em relação àquilo que eles precisam fazer, né? Então, olhando isso, eu consigo, né, identificar essa capacidade que os coordenadores do projeto têm, né, para tomar decisões. Porque pode ser que o coordenador não tenha autonomia. E isso interfere, né, na capacidade que esse projeto tem de caminhar, né? Segunda coisa, natureza e atributo dos coordenadores, né? Por exemplo, pertencem aos quadros do programa ou são externos? Imagine vocês um coordenador de uma pesquisa que está sendo executado na Unicamp, mas ele não fica na Unicamp, ele é de uma outra organização. E talvez isso possa colocar alguns problemas, porque essa pessoa está distante, a comunicação é mais complicada, então isso pode trazer alguns problemas. Possui liderança e legitimidade, né? O grupo de pesquisadores reconhece a liderança e legitimidade desse coordenador? Terceiro, possui perfil adequado? O que significa perfil adequado?
nível de escolaridade, grau de experiência, tempo no cargo, formação, etc, etc. Então, veja, parece uma coisa simples, sistema gerencial e decisório. Isso faz diferença? Faz. Porque, na verdade, eu tenho que olhar um conjunto enorme de atributos, né, e de aspectos que podem comprometer a coordenação desse projeto. E comprometendo a coordenação do projeto, eu comprometo a sua execução e a possibilidade de ele apresentar os resultados que haviam sido previstos. Esse é um primeiro aspecto. O outro subprocesso que a Sônia Andrade coloca é o processo de informação e divulgação. A pergunta que se faz é a seguinte: as informações básicas, né, sobre o programa ou o projeto, como, por exemplo, seus objetivos, seu modo de operação, seus componentes, seus prazos, etc. Essas informações chegam aos interessados nas quantidades, qualidades e no tempo necessário para a realização das atividades? Essa informação está chegando para quem deve chegar, né, na quantidade necessária, na qualidade necessária e no tempo necessário? Né? Então, para isso, o que a gente investiga? Né? Por exemplo, a diversificação dos canais de comunicação que são utilizados. Como que a gente se comunica? É por e-mail, é por telefone, é pessoalmente, não se comunica? Né? Suficiência e qualidade das informações. Né? Se as informações são suficientes e elas são de boa qualidade, né? Percentual do público-alvo que precisa ser atingido com a informação. Né? De repente eu passo a informação, mas passo para um só, quando eu deveria passar para a equipe inteira. Né? E às vezes esbarra naquela pessoa, ela não passa para frente. Então é como se na verdade não tivesse passado. Né? Adequação de prazos. Né? Quer dizer, os prazos, né, dessa informação e comunicação estão sendo, né, realizados adequadamente? Né? E a agilidade do fluxo. Né? É ágil esse fluxo de comunicação na equipe? Então, veja, isso é importante, né? Porque isso pode facilitar ou pode comprometer, né, o sucesso de um projeto. Terceiro, sistemas de seleção. Né? Qual é a pergunta que está por trás aqui que interessa? Que sistemas e critérios de seleção foram utilizados no recrutamento dos pesquisadores e demais participantes do projeto? Isso é importantíssimo. Eu tenho que ter uma equipe de pesquisadores e eu tenho que ter, muitas vezes, né, outros atores que participam, né, desse projeto de pesquisa. Né? Estava lembrando aqui do projeto que a Tânia sempre comentava, né, do OBEDUC, que tinha participação, né, dos professores, muitas vezes de alunos, etc. Né? Então, quais foram os critérios de seleção que foram adotados? Né? Eles foram divulgados, né, de uma forma apropriada? Foram transparentes? Foram visíveis? Né? Segundo, critérios utilizados na seleção das instituições, agentes implementadores e beneficiários. Quer dizer, se eu tiver que selecionar com base no mérito, de fato eu utilizei o mérito como critério de seleção? Ou se eu tiver que, por exemplo, avaliar a competência desses pesquisadores que vão participar desse projeto, né? Eu consegui, de fato, utilizar esse critério de competência? Adequação entre o tipo de processo seletivo, o grupo selecionado e os objetivos do projeto. Né? Ou seja, eu tenho que integrar de uma forma articulada o tipo de processo seletivo que eu estou utilizando, né? O grupo que vai ser selecionado e os objetivos do projeto. Tudo isso tem que estar integrado. Eu não sei se você vai falar ainda, mas existe um número X de participantes? Não, depende do escopo do projeto. Né? Para participantes dentro de um projeto? Dentro de uma pesquisa, tem uma seleção de que pode ser no máximo 6 pesquisadores, 5 pesquisadores? Tem um número X? Eu, por exemplo, já participei de projetos de pesquisa aqui na Unicamp mesmo, que eram projetos enormes, nacionais, né, onde você tinha uma equipe gigantesca de pesquisadores atuando, né, e pesquisadores de diferentes instituições. Né, portanto, com coordenadores também diferentes, em diversas localidades, né, e um coordenador geral. E eu já participei de projetos pequenos, né, de eu e mais um só, por exemplo. Às vezes só eu. Eu e mais eu. Então, assim, vai depender muito do projeto, né? Eu-equipe, pois é. Aliás, para vocês, né, para muitos de vocês que estão no mestrado, doutorado, é quase que a eu-equipe, né? Porque é o aluno consigo mesmo, né, e o orientador, né, dando as diretrizes gerais, etc.
Mas é um trabalho solitário, você percebeu? É um trabalho solitário, né? Angustiante, né? Principalmente quando o prazo está passando e você vê que você precisa entregar. É uma coisa que você fica assim, meu Deus, e agora? Obviamente, se você tivesse mais uma ou duas pessoas, né? Ou se o seu projeto de doutorado, por exemplo, fizesse parte de um projeto maior que você já participa, tudo isso facilita, óbvio, né? Porque não é um esforço individual sozinho, solitário, né? Mas isso é importante, né? Por exemplo, eu participei de um projeto que era um projeto de avaliação de um programa do governo federal, né? Que era um programa para capacitar mais de 200 mil profissionais no Brasil inteiro, né? Era um projeto na área de enfermagem. Então, eles queriam, na verdade, capacitar os profissionais que estavam trabalhando, mas que não tinham ainda a qualificação necessária. Então, o governo brasileiro, né, montou um projeto, era Profile o nome desse projeto, e a ideia era identificar esses profissionais e oferecer uma capacitação profissional para que, de fato, eles pudessem atuar, né, qualificados, etc. Então, vejam vocês, um projeto no Brasil inteiro, né, para mais de 200 mil profissionais, que vai envolver, né, diferentes instituições formadoras, né, outras instituições que vão ter que fazer, né, o canal de comunicação entre o governo e esses profissionais. Então, por exemplo, imagina vocês, qual é a instituição no Brasil que está em todas as cidades? Qual é a instituição para onde eu posso mandar as pessoas e vocês vão se cadastrar lá? Correio, Banco do Brasil. Exatamente, vocês acertaram na mosca. Correio e Banco do Brasil. Então, teve que chamar o Correio, teve que chamar o Banco do Brasil, teve que chamar diversas instituições formadoras, teve que recrutar profissionais que vão servir de instrutores para esses cursos, teve que montar o material didático para os cursos, né? Então, eram vários componentes. Então, para você avaliar uma coisa gigantesca, você precisa ter uma equipe também grande, né? Não dá para fazer com uma, duas pessoas. Não dá, né? Você se mata, né? Não dá para ser com a equipe, né? Tá? Mas é importante, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu tenho um conjunto grande de participantes que tem que ser selecionados. Não só de pesquisadores, mas se eu tenho um projeto maior, né, eu tenho que selecionar os docentes, tenho que selecionar os profissionais que são capacitados, tenho que selecionar as instituições, tenho que selecionar um monte de coisa. Então, importância dos sistemas de seleção. O que mais? Se é importante selecionar, também é importante capacitar, qualificar muitas vezes a equipe e aqueles que serão, né, beneficiários das ações. Então, qual é a pergunta? Os sistemas e os conteúdos da capacitação foram, em quantidade e em qualidade, adequados e pertinentes às atividades a serem realizadas? Né? Então, o que eu quero saber? Por exemplo, eu quero saber da competência e qualificação dos instrutores que participaram dessa capacitação, né? O percentual, né, do público-alvo que deveria ser capacitado, né? Então, eu consegui atingir a totalidade daqueles que deveriam ser capacitados. Terceiro, quando ocorreu essa capacitação? Antes, durante ou depois? Aí vocês podem falar assim, mas como assim? É possível pensar em capacitar depois que já acabou o projeto? E o pior é que é. Acontece. Estava previsto para acontecer antes, mas na verdade dão algum problema e vai acontecer só depois de muito tempo, quando já não serve mais. Duração e qualidade das capacitações. Então, eu quero saber sobre o conteúdo que foi oferecido, sobre a metodologia de ensino, material didático, as instalações, etc, etc. Coisas que vocês são mais do que especialistas, né, que estão aqui na Faculdade de Educação. Tá? Então, isso é importante. Né? Dentro de um projeto, por exemplo, eu preciso qualificar a equipe. Eu preciso oferecer alguns treinamentos. Eu preciso, por exemplo, né, estava até conversando com Tânia, né, a gente está querendo montar, né, algumas oficinas, né, para treinar, né, alguns pesquisadores, docentes, e utilizar certos softwares, por exemplo, que são importantes para a pesquisa, tanto software de análise estatística quanto de análise de dados qualitativos. Então, se eu tenho uma equipe que não sabe utilizar, mas eu preciso utilizar isso para poder entregar o resultado que eu comprometi, então fica um problema. Né? Então, eu preciso pensar, como é que eu treino essa equipe? Né? O que mais? Sistemas internos de monitoramento e avaliação, né? Que é um pouco o tema nosso. A pergunta é de que forma a implementação dos programas é monitorada e supervisionada, né? Ainda que muitas vezes esse monitoramento se dê de uma forma pouco estruturada. Né?
Então, o que é importante? Regularidade dos procedimentos de monitoramento e avaliação, ou seja, com que regularidade eles ocorrem. Segundo, a agilidade na identificação de desvios e incorreções. Consigo, de uma forma ágil, identificar esses problemas? Né? Participação e comprometimento dos atores e das organizações que estão envolvidas nesse processo, né? Porque muitas vezes, né, a gente tem muita resistência, né? Ninguém gosta de ser avaliado. No fundo é isso, né? Vamos encontrar alguma coisa que não tá certo, etc. Não pega bem, né? Então as pessoas são resistentes, né? Então eu preciso que haja participação e comprometimento daqueles, né, que participam desse processo. Agilidade na recomendação das correções, né, das ações para tentar mudar o que não está bem. E mais do que recomendar, eu preciso incorporar as correções. Não adianta eu recomendar, mas na verdade não mudar nada. Então eu preciso incorporar as recomendações que são feitas, ou as ações que são propostas para corrigir aquilo que não está bem. Tá? Bom, e por fim, né, esse último grande processo, né, que a Sônia Drive chama de sistemas logísticos e operacionais. Que no fundo a pergunta é, a operacionalização das atividades fim dispõe de ferramentas e recursos apropriados que chegam onde devem chegar e nos prazos adequados? Né? O que a gente está querendo dizer com isso? Eu tenho rotinas e tarefas padronizadas? Né? Ou seja, os pesquisadores sabem exatamente o que eles devem fazer? Segundo, se eu tenho que utilizar insumos e materiais que muitas vezes precisam ser deslocados de um local para o outro, esse transporte, essa logística está funcionando de uma forma apropriada? Terceiro, regularidade e automaticidade no repasse dos recursos. Está chegando, né? Ou os recursos, pelo menos, foram transferidos. Né? Eu consigo executar financeiramente esses recursos? Porque também não adianta eu estar o recurso lá parado numa conta e eu não consigo movimentar a conta por alguma razão. Né? Então, facilidade na execução financeira. E grau de utilização dos recursos disponíveis. Né? Isso aqui é importante. Né? Por quê? Porque quando a gente planeja um projeto, obviamente que a gente identifica lá quais são os recursos que a gente vai utilizar, etc. e tal. Se ao final do projeto, né, sobra muito recurso, você tem um grau de utilização baixo, né, isso está mostrando que a gente não fez um planejamento, né, adequado no início. Né? E, além disso, está sinalizando para a agência financiadora o quê? Você não precisa de tanto dinheiro. Um pouco é isso que a gente está dizendo. Né? Ou, no mínimo, que as prioridades que você identificou no início, né, mudaram muito ao longo desse processo. Só que sua capacidade de planejamento também está falha. Então, não é bom que sobre muito dinheiro no final. Até porque, na maioria dos casos, a gente tem que devolver o dinheiro. Né? Então, seria bom se a gente tivesse, né, um grau elevado de utilização de recursos. No setor público, isso é problemático. Por quê? Porque, por exemplo, você tem os orçamentos que são feitos para cada área, o setor, o departamento, etc. Que é para gastar durante um determinado período, um ano. Se ao final desse ano, né, sobra dinheiro, né, muito provavelmente esse dinheiro terá que retornar para o nível central. E qual é a mensagem que você está passando? Que eu não preciso desse dinheiro. Então, no ano seguinte, o cara já vai dizer assim, bom, você não precisa, você não gastou, eu vou te dar menos agora. Então, veja que é complicado, né? Então, a lógica do setor público e do setor privado é um pouco diferente. Né? Quer dizer, no setor privado, o que seria um bom gestor? Aquele que consegue economizar, né? Fazer e economizar. No setor público, o que é um bom gestor? Aquele que consegue gastar. Exatamente ao contrário. Né? Mas não gastar de qualquer jeito, obviamente gastar né, adequadamente. Né? Então veja que é diferente a abordagem. Tá? Bom, tudo isso, todos esses processos que eu mostrei estão dentro daquela chamada eficácia processual que a Sônia Drive identificou. E tem a eficácia objetiva, né? Que é justamente o atingimento de metas e objetivos a partir da produção, né, do projeto. Tá? Não vou entrar muito aqui que a gente já discutiu. Bom, além disso, tem a questão da efetividade. Né? O que é a efetividade? Né? São os efeitos que esse projeto produz, né? Ou seja, a capacidade de resolução do problema para o qual ele havia sido elaborado. Né? Tem um problema inicial. Né? Então, eu executo o projeto tentando responder a certas perguntas, né, relacionadas àquele problema. Né?
Ao final, eu vou apresentar um resultado. Esse resultado pode ficar perdido, né? Pode, por exemplo, gerar um relatório que vai entrar dentro de uma gaveta e vai ficar lá. Ou, de fato, isso pode gerar, né, resultados mais concretos, né, e que vão contribuir para eu poder resolver aquele problema que foi, né, identificado inicialmente, né. Então, no fundo, quando a gente está falando de efetividade, a gente está falando de impactos, né. Estamos falando o quê? De mudanças produzidas, né, pelo projeto que foi executado, né. Porque impacto é isso, é mudança na realidade, são transformações que eu quero, né, provocar, né. Então, o que eu quero medir? Por exemplo, extensão e os graus de qualidade com que o projeto atinge os impactos esperados e demais efeitos sociais e institucionais, sejam eles esperados ou não. Então, alguns impactos são esperados e outros não. Por exemplo, um impacto que provavelmente quase todo projeto de pesquisa provoca, né, e que muitas vezes a gente não sequer, né, explicita, né, na proposta, é que pelo menos a equipe de pesquisadores será, de alguma forma, né, influenciada pela execução desse projeto. Pelo simples fato de participar do projeto, eu estou aprendendo uma série de coisas novas e isso traz alguma mudança para a minha vida, né? Então, isso pode ser, por exemplo, efeitos não esperados, né, do projeto, né? Eu consegui, por exemplo, né, que esses pesquisadores retivessem conhecimento que antes eles não tinham, né? E eu tenho impactos esperados, que são mudanças, alterações, né, sobre a realidade, né, que eu pretendo alterar. No nosso caso, por exemplo, a resolução de algum problema, a produção de algum conhecimento novo que de fato vai fazer diferença, né, na realidade. Tá? Bom, isso daqui talvez mostre um pouco essas relações que eu estava falando. Aqui, aliás, tem até uma outra dimensão que eu nem falei, que é a economicidade, mas não importa. Se eu quero, por exemplo, se eu estou preocupado em medir a relação entre insumos, recursos e produtos, eu estou no âmbito da eficiência. Se eu quero medir de que forma esses produtos, né, atingem as metas que foram previamente estabelecidas, eu estou no âmbito da eficácia. E se eu quero medir como que esses resultados, né, se transformam em impactos que vão trazer mudanças concretas na realidade, eu estou no âmbito da efetividade, né? Então veja que, na verdade, essas são as dimensões que a gente pode, né, de uma forma bastante resumida, né, focar nas nossas avaliações, nossos monitoramentos de projetos e assim por diante. Aplicando, por caso da pesquisa, impactos da produção de pesquisa. Impactos da produção de pesquisa. Isso é interessante, né? Vejam vocês, né? Normalmente uma pesquisa termina, a gente escreve um relatório, esse relatório provavelmente pode dar origem a alguns artigos, né, que serão escritos, que são enviados para algumas revistas e que serão publicados, né? Uma grande questão, né, que o pessoal aí da área de conhecimento se debruçou durante muitos anos era como é que eu meço o impacto de um artigo, por exemplo, né? E qual foi o resultado desse esforço internacional de tentar encontrar uma medida? Foi o fator de impacto. Todos vocês já devem ter ouvido no fator de impacto das revistas científicas, né? O que é o fator de impacto das revistas científicas, né? Esse fator de impacto vai me trazer a quantidade média, né, de citações que um artigo publicado naquela revista num determinado ano teve nos 2 ou 3 anos seguintes. Então, por exemplo, uma revista que tem um fator de impacto 3. O que significa isso? O fator de impacto 3 significa que, na média, os artigos que foram publicados naquela revista, por exemplo, em 2010, tiveram 3 citações cada em 2011 e 2012, por exemplo. Então, como era muito difícil medir o impacto, né, qual foi a solução que eles deram? Falaram assim, um indicador possível de impacto é o quanto a publicação de um artigo consegue despertar o interesse da comunidade científica, né, que estuda aquele tema, e que, portanto, será citado em outros artigos.
Ou seja, na verdade, é tão bom esse artigo, ele traz contribuições tão importantes para pensar esse tema, que eu vou, inclusive, utilizar esse artigo no meu próprio artigo. A ideia um pouco é essa, né? Há problemas? Há problemas. O primeiro problema é óbvio, né? Quem disse que ter muita citação significa qualidade do artigo? Pode ser que eu estou citando exatamente pelo contrário, para justamente refutar aquilo que o cara está dizendo. Então, não sei se vocês viram recentemente, alguns meses atrás, foi divulgado, inclusive, nos meios de comunicação, que a Thomson Reuters, que é uma dessas agências internacionais que congrega essas publicações, inclusive calcula o fator de impacto e tal, ela divulgou o seguinte: 3 revistas brasileiras, científicas brasileiras, né, tiveram seu fator de impacto suspenso por 1 ano, mas não vão mais calcular, porque eram revistas que estavam justamente utilizando do recurso da autocitação, ou citação referenciada. Ah, você me cita, eu te cito, todo mundo se cita para todo mundo ficar bem na fita. Um pouco a ideia era essa, né? E revistas famosas, vou dar um exemplo, a revista Clínicas, que é a revista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Mas você sabe o que você tem uma ideia de brasileiros, né, gente? Que essa forma, você me cita, é uma resposta inteligente para uma norma burra. Mas tem que ser muito esperto, viu? Porque eles foram pegos. Não, mas é complicado, porque e a gente está nessa espiral de tem que ter produtividade, tem que publicar, e tem que publicar nas revistas de alto impacto, ou seja, que tem fator de impacto elevado, né? E muitas vezes as coisas não funcionam assim. A geração de conhecimento, principalmente nas áreas de humanas e ciências sociais, não funciona dessa forma, né? É muito diferente, né? As hard sciences da soft science, tem o ritmo é diferente, entendeu? Até às vezes eu brinco, quer dizer, se fosse no período atual, por exemplo, grandes pensadores jamais teriam publicado os livros que eles escreveram, porque é impossível, né? 10 anos para escrever o livro? Não, Então, acho que é uma discussão que tem que ser feita na academia, nas agências de pesquisa, etc., porque... Cada vez que você vai discutir, agora eu estava na coordenação da pós, cada vez que a gente ia discutir a questão da produtividade, o pessoal na áreas humanas fala muito. Na Amped, a gente faz a mesma coisa, o mesmo discurso, mas... Difícil, né? Estamos quase que... É difícil. Isso, dominado pelas ciências duras, é verdade mesmo. Consequência. Avançando, veja, a gente viu as dimensões, né, que podem ser objeto de monitoramento e avaliação, né? Bom, a próxima pergunta é a seguinte: mas para eu avaliar, para eu monitorar qualquer um desses aspectos, eu preciso ter algumas medidas que vão estar me trazendo informações a respeito desses aspectos, né? Então, em geral, a gente utiliza os chamados indicadores, né, que nada mais são do que medidas que vão tentar procurar descrever ou mensurar um determinado fenômeno ou aspecto da realidade. Então, eu preciso ter uma medida, né, que vai me descrever esse aspecto. Isso significa que esses indicadores possibilitam dar significado a certos fenômenos que a gente quer medir, né? E esses indicadores podem ser simples, tá, ou podem ser compostos, né? Qual é a diferença entre um indicador simples e um indicador composto, né? Os simples são aqueles indicadores que descrevem imediatamente, né, um determinado aspecto da realidade. Até trouxe aqui. Exemplo, taxa de desemprego, né? Então, o indicador taxa de desemprego, como é que ele é calculado, né? Ele tem um cálculo, tem um número, um numerador e um denominador, né? O que entra no numerador, né? Entram as pessoas que estavam procurando emprego num determinado período de tempo e não conseguiram. Tá? E um denominador, a população economicamente ativa. Tá? Então, veja, eu peguei um número que expressa, né, uma realidade, dividi por um outro e eu tenho um indicador. Sei lá, 10%, taxa de desemprego é 10%. O que significa isso? Que 10% da população economicamente ativa estava procurando emprego e não conseguiu. Então, um indicador
Ele é simples, ele imediatamente me diz algo sobre esse fenômeno. E existem outros que são compostos, ou seja, na verdade eles contemplam, né, um conjunto de outros indicadores para formar um indicador síntese, né, uma junção, uma mistura de vários indicadores. Como, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH, na verdade, é um conjunto de diferentes indicadores, né, tanto na dimensão saúde, através da longevidade, como dimensão educação e dimensão renda. Então, eu tenho 3 aí, dimensões, diferentes indicadores que juntos, né, formam um único índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Obviamente que aqui, né, a interpretação é mais complexa, né, porque, na verdade, eu tenho um fenômeno mais complexo que eu quero medir. Né, eu quero medir o desenvolvimento humano, né, quer dizer, já é um fenômeno mais, né, mais amplo, que talvez que seja mais difícil o consenso a respeito do que seja o desenvolvimento humano, etc. E tal. Então, o indicador também, apesar de trazer, né, aspectos importantes, ele é mais frágil, né, porque ele é mais, digamos assim, ele é mais passível de ser criticado, porque existem conceitos diferentes sobre o que seja esse fenômeno, etc. E tal, né. Bom, então, a partir desses indicadores, né, é possível a gente, então, utilizar indicadores que sejam bons. E ser bom indicador, na verdade, significa ter um conjunto de aspectos, né, importantes, como, por exemplo, ser exato, ser confiável, ser simples de ser calculado, ser pertinente, ser válido e ser sensível, ou seja, eu consigo medir as variações, né, de comportamento nesse fenômeno que eu quero avaliar, né. Geralmente, os indicadores eles têm um conjunto de especificação. Eu tenho que ter um nome para o indicador. Taxa de desemprego, deu o nome. Índice de Desenvolvimento Humano, o nome do indicador. Eu tenho que definir exatamente o que esse indicador quer dizer, onde que eu vou buscar os dados, como que eu vou coletar esses dados, né? Como que eu utilizo, né? Formas de apresentação recomendadas e referências, tá? Com indicações. Né? Então, veja vocês, eu trouxe aqui alguns indicadores clássicos. Né? Por exemplo, coeficiente de mortalidade infantil. Ou seja, eu tenho uma forma de cálculo específica e eu tenho, né, fontes de dados onde eu posso buscar essa informação. No caso, sistemas de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Proporção da população coberta por equipes do Programa Saúde da Família. Mas o fato é que eu preciso explicitar como que eu calculo esse indicador, né, e onde que eu vou buscar esses dados. Eventualmente, esses dados não estão disponíveis em lugar nenhum. Ainda mais se for, por exemplo, eu quero monitorar atividades de um projeto que está acontecendo agora, né, que são coisas muito específicas do projeto, o dado não existe, eu preciso produzir o dado. Né? Então isso precisa estar bem claro. Né? Então eu tenho indicadores que vão trazer diagnóstico da realidade, indicadores, insumos referentes a recursos que serão empregados, né? Indicadores relacionados à implementação do programa, ou seja, tem a ver com os processos de trabalho que eu quero identificar. E tem indicadores de resultados. Tá? Se eu estou interessado em medir, por exemplo, eficácia e efetividade, necessariamente eu tenho que ter indicador de resultado. Se eu estou interessado, por exemplo, na chamada eficácia processual, eu vou ter indicadores relacionados à implementação do programa ou do projeto. A questão é a seguinte, bom, digamos que eu produzi um indicador, coletei o dado, está lá o resultado. Como interpretar? Eu posso ter, por exemplo, interpretações diferentes sobre o mesmo número. Por exemplo, taxa de desemprego, 10% no Brasil. Não é, na verdade é mais baixo, hoje deve estar 6%, taxa de desemprego no Brasil. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é alto? Isso é baixo? Isso é desejável? Não sei. Não me diz muita coisa dizer que é 6% só a taxa de desemprego. Na verdade, precisa ter algum parâmetro para comparar. Né? Então, na verdade, os parâmetros oferecem essa referência comparativa. Né? Eu posso ter pelo menos 3 padrões, né, para utilizar como parâmetro. O primeiro é o chamado padrão absoluto. O que é o padrão absoluto? Ora, eu vou comparar o resultado com as metas que foram estabelecidas antes. Digamos assim, digamos que eu tenho um projeto, né, cujo resultado é, pegando a taxa de desemprego, é produzir uma taxa de desemprego de 8%.
Ah, mas está 6. Ótimo, né? Então mais do que eu cumpri aquilo que eu estava, né, prevendo. Digamos que fosse 10, em comparação com 8. Bom, então não consegui atingir, né, aquela meta estabelecida. Então é o padrão absoluto, eu vou comparar com as metas estabelecidas. Eu tenho um outro padrão possível, que é o chamado padrão histórico. O que é o padrão histórico? Na verdade, eu vou comparar, né, esse resultado com a trajetória que foi observada no passado. Digamos que a taxa de desemprego hoje é 6, mas há 2 anos atrás era 8. Isso me diz alguma coisa. Isso me diz que, de fato, reduziu a taxa de desemprego ao longo de 2 anos. Então, eu tenho uma comparação no tempo. Esse é o padrão histórico. Ou eu tenho o chamado padrão normativo. O que é o padrão normativo? Na verdade, eu tenho um parâmetro, né, que seria, né, um padrão ouro ou um benchmark, né, digamos assim, que diz, por exemplo, países com grau de desenvolvimento semelhante ao Brasil devem apresentar uma taxa de desemprego de 10%, por exemplo. Digamos que é uma recomendação aceita internacionalmente, etc. e tal. Então, aqui está 6. Então, eu vou comparar esses 6 com essa recomendação, né? É normativo, né? Na verdade, eu tenho uma orientação clara sobre isso, né? Então, veja, só ter o indicador em si não me diz muito. Eu preciso ter padrões de comparação. Ou eu comparo com aquilo que eu estabeleci antes, como meta, ou eu faço uma análise histórica da trajetória desse indicador e vejo como que ele se comportou ao longo do tempo, ou eu comparo isso com um certo padrão normativo estabelecido e aceito internacionalmente ou nacionalmente como sendo um padrão, né, que deve ser alcançado. Com isso, eu consigo interpretar o indicador e os dados que eu estou produzindo. Tudo bem? Uhum. Bom, então, para finalizar... Não foi para lá? Eu agradeço. Muito obrigado.